Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula do nosso canal, Pastor Eliel Filho. Como é que vocês estão? Estão bem? Nossa aula de hoje vai ser sobre a paracletologia, a doutrina do Espírito Santo, né? Olha que interessante, vamos aprender um pouco sobre o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, as suas ações, o que o Espírito Santo tem a desenvolver, que o Espírito Santo pode fazer nas suas atitudes e a sua essência. Paracletologia, doutrina do Espírito Santo. Aqui na apostila, uma apostila que tem sido um diferencial, na vida dos nossos alunos, né? Muitos alunos, inclusive até professores, pastores, amigos, instituições que acompanham o curso básico em teologia, ministrado por minha pessoa, e é só gratidão, né? Introdução. Paracletologia é uma palavra formada por duas palavras gregas, paracletos, que significa ajudador, consolador, advogado, e logia, que significa estudo, doutrina. Ou seja, paracletologia é a doutrina que estuda o Espírito Santo de Deus. Estuda o Espírito Santo. A paracletologia estuda de uma forma sistemática tudo que se refere ao Espírito Santo. A paracletologia também é conhecida como pneumatologia, né? E nesta matéria vamos estudar sobre os principais símbolos bíblicos do Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo no Novo Testamento e os dons espirituais. Aí, a primeira parte, né? Os principais símbolos bíblicos do Espírito Santo. Quais são, né? Os principais símbolos bíblicos do Espírito Santo são a água, né? Primeiro é a água. Outro símbolo do Espírito Santo, fogo, o óleo, símbolo de uma pomba e o vento, né? Observamos que o Espírito Santo ele se revela, né, por meio de símbolos. E esses símbolos são importantes, são citados na Bíblia, né? E fazendo alusão e analisando no livro de Gênesis, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo pairava sobre as águas. O Espírito Santo agia sobre as águas. Entendemos que o Espírito Santo pode ser representado pela água, porque a água simboliza um instrumento da natureza que remete, né, e traz uma significância de pureza. Quando nós falamos sobre água, entendemos que a água ela serve para matar a sede da população. A água é um bem muito importante, um bem da natureza muito importante, porque é através da água que o homem se sacia, os animais se saciam,
as plantas se saciam. A água é um dos principais elementos da natureza que se destaca, né? Se destaca mais do que o vento e o fogo, pela questão da necessidade. O fogo, né? O Espírito Santo também simboliza fogo, porque o Espírito Santo, ele é um fogo, simbolicamente falando, ele arde dentro do homem, ele arde dentro do homem. E quando ele arde, ele tem a sede de transformar o homem, a sede de transformar as vidas, a sede de transformar o homem velho em uma nova criatura. Esse fogo que queima o pecado, o fogo do Espírito Santo queima o pecado, o fogo do Espírito Santo queima as ações do inimigo das nossas almas. Tem também o óleo, né? O Espírito Santo também é simbolizado e ele representa também em forma de óleo. O óleo. O óleo, ele é importante porque na história bíblica o óleo ele era usado como instrumento de unção. Na história, o óleo era usado para ungir os reis, o óleo era usado para ungir monumentos do templo. O óleo era um símbolo de consagração. Ele também é importante. E a pomba também representa o símbolo do Espírito Santo. Por quê? Porque ela é um instrumento de pureza. É um animal dócil, um animal que na divisão dos pássaros representa a pureza, representa a doçura, representa a calmeza. O Espírito Santo, ele nos faz como uma pombinha, simples e humilde. E tem também o selo, né? A Bíblia fala que nós vamos ser selados, né? E somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Somos selados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos sela, é Ele que nos capacita, é Ele que nos limpa. O homem recebe um selo do Espírito Santo de Deus na vida, quando ele o aceita. E o vento simboliza um fenômeno da natureza muito forte, ninguém vê, né? O Espírito Santo de Deus ninguém vê, nós o sentimos. Ninguém vê o Espírito Santo, nós o sentimos. Ele é como um vento, mas não um vento que destrói, mas um vento que destrói e corrói todo mal. Ele é um vento, ele é o sopro de Deus. O Espírito Santo é o sopro de Deus na terra, certo? E
E o que explica na apostila aqui do curso? Água, elemento primordial à vida de todos os seres, representa o novo nascimento em Cristo, a regeneração. Além de promover a vida, a água também limpa e refresca, e a ação santificadora do Espírito. E faz citação a Ezequiel 36, do versículo 25 ao 27. Como fogo, elemento poderoso na natureza, que fala de purificação e poder. O Espírito Santo age no pecador, convencendo-o a abandonar a iniquidade, purificando sua vida com sua poderosa presença. O fogo também tem essa ação purificadora, porque queima. O fogo é tão forte que ele queima até o ferro. Ele tem essa habilidade de corroer o pecado, porque o coração do homem é como se fosse um ferro. O homem pecaminoso, o homem iníquo, ele possui um coração de ferro. Quando o Espírito Santo de Deus entra na vida do homem, ele destrói todo o mal. E o coração, que era um coração de ferro, se torna um coração de algodão, um coração sem iniquidade, um coração aberto, que renuncia às coisas do homem, o homem pecador. O óleo ou azeite era o produto da oliveira. Seu uso era diversificado, desde combustível para as lâmpadas da casa de Deus, até a unção de objetos sagrados, enfermos e pessoas importantes como reis e sacerdotes. O simbolismo nos garante que somos ungidos pelo Espírito de Deus como lâmpadas no mundo, curado de todas as mazelas espirituais e preparados para a realização do serviço cristão, O óleo simboliza unção, é a unção de Deus em nossa vida. O Espírito Santo, ele nos unge, nos capacita, porque quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, você é selado. Nós recebemos esse selo, nós recebemos essa promessa, nós recebemos a luz de Deus em nossa vida, nós recebemos o amor, nós recebemos a graça, nós recebemos os dons espirituais, nós recebemos os frutos do Espírito. A pomba, a belíssima visão do Paracleto descrita por Mateus após Jesus ser batizado no Jordão, revela: viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Mateus 3,16. A pomba é uma ave limpa e singela, sinônimo de afeição, mansidão, paz e simplicidade. O cristão, ele tem que ser simples, como uma pombinha, manso, humilde, que age em favor da paz, a paz com todos. O Espírito Santo veio sobre nossas vidas, ele habita em nós, por isso limpou a sujeira do nosso coração, trocando o rancor pelo afeto divino e fraternal, aquietando nossas tormentas e tempestade com a doce paz divinal, que substitui a vaidade da vida cotidiana pela simplicidade da nova vida com Jesus.
Quando o homem aceita Jesus, ele é limpo, ele é purificado. Quando o homem aceita Jesus, ele passa a viver uma nova vida, porque o Espírito Santo de Deus troca o cotidiano antigo pelo novo cotidiano, né? Quem matava não mata mais, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais. E transformação de vida. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem. Selo. Na antiguidade, o selo indicava posse ou propriedade sobre aquilo que era selado. A gravação de um selo tinha um padrão distinto, geralmente talhado em um anel como marca de autoridade e poder. É uma marca. Uma marca. O cristão tem a marca da promessa. Nós somos marcados pela promessa, nós somos marcados nessa geração. Somos marcados por essa promessa vindoura, essa promessa de graça, essa promessa de receber a salvação por intermédio de Jesus, essa promessa que Ele nos fez, essa promessa de restauração, restaurar os contritos e aquebrantados, porque o homem, quando tem o Espírito Santo, ele é aquebrantado, ele é selado, ele é redimido, ele é instruído, ele é selado pela palavra. Porque recebe o selo do Espírito Santo. O vento, elemento invisível, porém perceptível, apesar de não vê-lo, podemos senti-lo, foi o que eu falei. Ninguém pode tocar o Espírito Santo, ninguém pode ver, mas pode sentir o Espírito Santo. Pode sentir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é sentido. Ninguém pode ver pelos olhos naturais. Ninguém pode ver pelos olhos humanos. Mas nós podemos ver pelos olhos espirituais o Espírito Santo. Nós vimos a primeira parte, agora vamos para a segunda parte, o Espírito Santo e o Antigo Testamento. Algumas pessoas chegam a pensar que o Espírito Santo só aparece na Bíblia, no Novo Testamento, mas desde o início da criação que vemos o Espírito Santo atuando. No livro de Gênesis, capítulo 1:1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2 diz: a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. No início da criação do universo, você já vê a Bíblia falar sobre o Espírito Santo, o chamando de Espírito do Senhor. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, como é chamado no Antigo Testamento, ele faz parte da terceira pessoa da Trindade.
Então o Espírito Santo, ele já operava no Antigo Testamento. Assim como ele opera no Antigo Testamento e operou no Antigo Testamento, ele também opera no Novo Testamento. Depois de 400 anos de silêncio, aparece no deserto um profeta diferente, chamado João Batista. E o mesmo em sua mensagem dizia: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista fez menção ao próprio Jesus e reconheceu a glória, reconheceu o poder e sabia que havia de vir um Messias enviado por Deus, enviado para libertar a humanidade, enviado para libertar os homens, enviado para transformar a humanidade. Ele não se achou digno nem de lavar as sandálias de seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque existe o batismo nas águas, mas também o Espírito Santo batiza com fogo. Porque o batismo com fogo, ele é um batismo que revela o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É através do batismo com fogo que nós recebemos os dons espirituais. O crente, ele aceita Jesus, batizado nas águas. Também é símbolo de sepultamento, pois que ele é batizado nas águas, ele vai se ajuntar, ele vai congregar, ele vai se alinhar a uma congregação e ali ele vai ceiar, participar do corpo de Cristo. Mas ele também tem que ser batizado com fogo. O batismo com fogo, ele torna o crente mais dinâmico. E nessa dinâmica, o crente que é batizado com o Espírito Santo, ele tem mais poder para fazer a obra, para evangelizar, para pregar, para cantar, através do batismo com o Espírito Santo. O batismo com fogo é uma ação do Espírito Santo que gera dons espirituais. Já vamos falar, né? Quarta ação, os dons espirituais. Aí faz em 1 Coríntios 12, capítulo 8, até o versículo 10. Primeiro, dom da palavra da sabedoria. O dom da palavra da sabedoria trata-se de uma mensagem vocal sábia, enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. É o dom da palavra, o dom da sabedoria. Os dons espirituais são distribuídos por Deus, pelo Espírito Santo. O dom da palavra do conhecimento. O dom da palavra do conhecimento trata-se de uma mensagem vocal inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de verdades bíblicas. Frequentemente este dom tem
estreito relacionamento com o dom de profecia. Atos capítulo 5, versículo 1 até o versículo 10. O dom da fé. O dom da fé não se trata da fé para a salvação, mas de uma fé sobrenatural especial, comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias e milagrosas. É a fé que remove montanhas. Dons de cura. Os dons de cura são concedidos à igreja para a restauração da saúde física, por meios divinos e sobrenaturais. Dom de operação de milagres. Trata-se de atos sobrenaturais de poder que intervêm nas leis da natureza. O dom de profecia. O dom de profecia é um pronunciamento ou expressão vocal sobrenatural no idioma conhecido e é dado à igreja para edificação, consolo e exortação. A Bíblia diz que por falta de conhecimento o meu povo perece. Meu povo perece. Então, a igreja precisa trabalhar, a igreja precisa ter os dons espirituais. A igreja precisa buscar o poder do Espírito Santo de Deus para receber os dons espirituais. O dom de discernimento de espírito trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito Santo para o portador do dom de discernir e julgar corretamente as profecias e distinguir se uma mensagem provém do Espírito Santo ou não. O dom de língua, de variedade de língua. O dom de variedade de língua é uma expressão vocal sobrenatural no idioma desconhecido. O dom de línguas. É um dom também muito fino, um dom muito interessante, dom de variedades de línguas. Quem tem o dom de língua conhece a linguagem do céu. Quem é batizado com o Espírito Santo e tem o dom de língua conhece o idioma do céu. Interpretação de língua. Trata-se da capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador do dom compreender e transmitir o significado de uma mensagem dada em língua. Quem fala em línguas deve orar para que possam interpretá-las. Então, são variedades de línguas estranhas. Atos capítulo 2 fala muito sobre o dom de variedade de línguas. Lá nós analisamos e vemos que os cristãos, eles se reuniam em um só lugar, com a mesma unanimidade. Eles receberam o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo de Deus e começaram a falar em novas línguas, em variedade de línguas. E o Espírito Santo concedia a eles uma língua diferente. Eram línguas repartidas línguas repartidas como se fosse de fogo entre eles. E o poder de Deus tomou conta de toda a casa. E foi maravilhoso aquele dia. Atos capítulo 2. Então, essa foi a nossa aula de paracletologia, o curso básico em teologia, o nosso 4º módulo.
Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E nos vemos na próxima aula de angiologia, né? Uma aula muito boa também. Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima, se Deus quiser.